Gente, olha eu aqui outra vez. Parece que eu estou fazendo o mesmo vídeo. Parece que vocês já viram esse vídeo aqui nesse canal. Sim, já viram várias vezes. Porém, eu vim novamente fazer a mesma coisa. Porque quando o negócio dá certo, a gente tem que aproveitar o momento, né, gente? Meu nome é Elisa Azevedo, você está no Misto Arte Crochê, aonde eu faço vlogs de produção de pecinhas em crochê, que são encomendas ou a pronta entrega. Estou com trava-língua ainda, a gente falou tri-tru, tá travando a minha língua. Continuando. Nessa produção aqui, vou fazer mais uma vez bolsas saco. Uma receitinha aí que eu inventei para mim mesma, tá? Bem facilzinho, tá? Utilizando o início de uma videoaula aí do Marcelo Nunes, que se chama Círculo Perfeito, Círculo de Suplá Perfeito. Então, eu aproveito aquela videoaula e começo exatamente como ele ensina, tá bom? Fazendo aqui o início de um suplá, que seria o círculo perfeito, tá? Acho que nesse aqui tá dando até pra ver melhor, ó. Vou entrar aqui pra vocês verem. Só que eu trabalho com a agulha número 4 para soltar um pouco mais o meu ponto, porque senão meu ponto fica muito apertado. Hoje, por exemplo, eu estou com um ponto apertado. Esse aqui eu fiz hoje, esse aqui e esse aqui eu fiz ontem de madrugada. Terminei lá para 1h pouquinho da manhã e só parei porque acabou a luz aqui em casa. Então eu fiquei sem condições de continuar crochetando. Na verdade, ficou indo e vindo a luz. Aí, assim, pela quinta vez que voltou, eu tirei tudo da tomada e falei, cara, vou desistir, vou dormir. Mas consegui finalizar, então, a outra base. Deixa eu ver qual das duas que eu estava fazendo por último, pra ver se vale essa minha teoria do meu ponto frouxo. Então, essa foi a segunda que eu fiz, essa foi a primeira que eu fiz. Olha só como é que o ponto tá bem mais frouxinho. Ontem eu tava mais tranquila, mais relaxada. E essa daqui eu vim até aqui. Por que eu tô procurando essa emenda? Porque esta primeira parte aqui e esse aqui todo, eu fiz com uma bola que veio nos cones Mix Fantasia da Crochética, que eu acho que se equivale a esse aqui, que é o marrom dourado. Por isso que aqui, ó, quase não deu diferença nenhuma. Eu dei uma continuidade aqui, depois aqui nessa carreira, dessa carreira aqui em diante, eu tô com o marrom esse daqui, marrom cobre da Crochética, que esse aqui era um cone mesmo, marrom cobre. Porém, aqui o meinho e esse aqui todo foi uma bolinha que me veio, infelizmente, só uma bolinha que me veio do bendito do marrom dourado. Estou cismando com marrom cobre, tá? Esse daqui, gente, craft da Crochética, da Criativa, tá? O único Crochética aqui no momento vai ser o marrom dourado. Se eu trocar por acaso o nome, vocês vão saber que o único que eu tô trabalhando Crochética aqui nessa produção, marrom dourado, tá? Essa bolinha acabou confeccionando aqui e já dei início com esse daqui. Voltando para as considerações, círculo perfeito. Vamos nesse aqui que meu ponto tá mais apertadinho hoje. Eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em todas as produções da Bolsa Saco eu falo. Eu só faço aumento, gente, até a 7ª carreira. Da 7ª carreira em diante, que seria a 8ª, a 9ª, a 10ª, até a 23ª carreira, eu não acrescento mais nada, gente. Não acrescento mais nenhum ponto. E aí ele começa a subir fazendo essa cuia, né? Fazendo essa cestinha. Ou esse saco, como é o nome dessa bolsa. Bolsa saco. Ela não é bolsa saco porque eu dei esse nome, mas é porque nesse formatinho de bolsa, as pessoas vendem, principalmente até na sapataria, nas lojas de acessório, como bolsa saco. Então, eu tô dando continuidade com o nome. Eu fiz a primeira vez, tá? Uma bem coloridona, com telha, mostarda, amarelo ouro, e foi sucesso. Foi sucesso, não foi telha, foi ferrugem. Ferrugem, mostarda e amarelo ouro, foi sucesso pra mim. Fiz 7 bolsas daquela e vendi pra mesma pessoa. Depois eu passei a fazer essa daqui com marrom dourado, mostarda e cru. E também deu super certo. As clientes têm aceitado muito bem, tá? E já da minha
última produção eu fiz com um craft mais escuro que esse. Não sei se eu já fiz com esse aqui também, tá? Sei que eu fiz com craft mais escuro que esse, fiz com um marrom dourado. E acho que eu fiz com craft mais escuro, com esse craft e com o marrom dourado. 3 bolsinhas. Se você voltar aí no vídeo, Bolsa Saco, Elisa Azevedo, você vai encontrar com certeza essa minha produção de 3 bolsas saco, que depois eu dei continuidade com um mostarda, que era de 500 gramas, que eu já abri e já acabou. E dei continuidade com provavelmente um cru da Criativa também, que eu abri também, acho que de 500 gramas e também acabou. Acabei de abrir esse daqui para fazer a produção do vídeo que saiu para vocês na segunda-feira, de porta-panos de pratos, somente para fazer um detalhe em um dos porta-panos de pratos, que eu fiz 3 em azul, com tonalidade de azul, mas fiz um com cru para a cliente poder escolher. A cliente escolheu o mais escuro, tá? Já reservei para ela, cobro R$20 em cada um deles, e eu tô lá para pronta entrega com os outros 2, o azul mais piscina e o azul com cru. E tá lindo, todos são lindos, maravilhosos. Dando umas pausas aí no vídeo, que é para eu poder tossir, não sei por que tá me dando uma crisezinha de tosse. Aqui eu poderia tentar reproduzir aquela bolsa que eu fiz primeira, que seria com ferrugem, mostarda e amarelo. Porém, né, eu vendi tudo essa semana que passou, graças a Deus. Hoje é dia 18 de agosto. E uma menina que foi lá trabalhar comigo esse fim de semana já amou a última que eu vendi, tá? Que na verdade nem era com marrom dourado, eu acho que ainda era com um desse. Não, acho que era marrom dourado. Eu segurei a marrom dourado até o último minuto que eu pude, porém eu vendi, tá? Eu fiquei de olho nela, em querer ela trazer ela pra mim, e até fiz a alça dela um pouquinho maior. Mas eu tenho feito a alça um pouco menor, porque as pessoas são mais baixas do que eu. E uma alça menor, como a minha alça é fixa, elas acham melhor de utilizar. Por isso que acaba que eu faço e não roubo nenhuma pra mim, porque acaba que eu tô fazendo com as alças muito pequenas e pra mim não ficaria legal, ela fica aqui como se estivesse embaixo do meu peito. Mas voltando aqui pra história, eu vou dar sequência nessas 3 bolsas saco, com o mostarda, depois o cru, e aí eu volto com as suas devidas cores de base, para finalizar, fazendo o arremate total, a tirinha, né, que é trançada com aquela bolinha de madeira, e a alça, que eu faço na mesma cor da base. Tirando quando eu faço essa bolsinha no colorido, utilizando as mínimas sobras que me vão sobrando dos projetos que eu vou fazendo, tá? Só que no momento, as cores que eu tenho, gente, eu não acumulo sobras, tá? Eu vou eliminando as sobras de acordo com que eu vou fazendo os projetinhos. Aqui no momento, eu só tenho essas cores de sobras menores, mas que não são tão mínimas assim. Isso eu considero mínimas sobras, até menos que isso. Essas aqui, pra mim, ainda são pequenas sobras, né? Ainda dá pra fazer, de repente, uma carreira ou 2 em algum tapete. Mesmo assim, né, esse azul é diferente desse, ó. Não sei se dá pra vocês verem, que aí no vídeo não dá pra ver tanto. Esse é mais escuro, esse é mais claro. Esse aqui acabou, não tenho mais nada daquele. Utilizei ele aqui. Aí agora eu poderia vir com o vermelho, mas esse vermelho aqui, ó, e agora? Será que ele é o 4? Eu acho que ele ainda é o 4 da Euroroma, hein? Ó, ele ainda é fio 4 da Euroroma. Eu pensei que ele já era o fio do Pimenta, da Apollo, mas não. Ele ainda é o fio número 4. Vou agregar ele aqui com certeza, tá? E os verdes, por sua vez, também não tô querendo pegar muito deles agora, porque ele dá pra eu passar o verdinho nas florzinhas, né? Ainda que eu faça, né? Aqui dá muito bem pra eu fazer algumas florzinhas. Aqui, se duvidar, dá pra fazer ainda 2 florzinhas. Apesar de que se é fio 4, eu não vou usar. Mas aqui, ó, dá ou uma carreirinha ou 2 ou 4 florzinhas, entendeu? E aí eu posso passar com um desses verdinhos. Esse aqui ainda é o musgo, esse aqui é o soldado. Por isso que eu não tô querendo agregar ele aqui agora. Mas quando ele chegar numa mínima sobra assim e não tiver mais nada, eu agrego ele aqui, entendeu?
E ao mesmo tempo fico naquela dúvida, será que eu subo aqui completo? Será que eu só completo mais essa rodinha e passo a trazer carreiras únicas de uma cor só? Que aí eu posso pegar os meus cones que estão abertos, ou ver ali no saco agora das cores do Mix Fantasia, né? Vou agregando elas em algum tapete e já vou acrescentando aqui. Porém, é uma coisa que demanda tempo, tá? Porque aí eu acabo tendo que agregar como é que eu vou falar pra vocês? Uma produção na outra produção. Então, provavelmente, essa daqui eu não sei se eu consigo finalizar junto com essas, tá? Vou dar prioridade nessas, porque eu tenho a quantidade aqui disponível, liberado. Que aí agora eu vou abrir esse mostarda aqui e vou mandar ver aqui logo nas 5 carreiras em cada uma, porque dessa vez aqui eu voltei a fazer 10 carreiras no fundo, tá? Dessa última que vocês viram, né? Eu não fiz com 10, eu fiz com 8 somente. Deixei essas 2 últimas carreiras e acrescentei uma carreira a mais no mostarda e uma carreira a mais no cru. Então, da outra vez eu trabalhei 8 de base, 6 de mostarda, 6 de cru e finalizei com as 3 da cor base. Dessa vez não, eu voltei ao plano original. 10 de base, vão ser 5 mostarda, 5 cru para cada uma delas. E eu já vou dar continuidade nisso hoje, gente. Estou trabalhando nessa produção, né? Não é só o que eu fiz hoje, né? Ai, tô recebendo uma ligação. Não é só o que eu fiz hoje. Hoje eu já fiz aquela produção toda lá que já subiu para vocês na segunda, dia 18 mesmo. E quero ver se eu consigo finalizar isso para subir para vocês amanhã, dia 19. Porque eu não tô com vídeos antecipados, gente. Porque, na verdade, na semana passada eu até fiz bastante coisa, mas eu estava assim mole, estava um pouco cansada, estava pré-menstrual, estava enjoada e passando por umas mudanças, não dificuldades. Dificuldades jamais. Mudanças na minha vida. E acaba que você tem um certo desânimo, uma certa drenagem de energia. Mas agora, gente, já voltei ao normal, tá? Só tô precisando ter um motorzinho aí na mão para eu poder dar sequência nisso aqui. Quero subir para vocês amanhã mesmo na terça, mas se eu não conseguir, eu por um acaso volto atualizando no vídeo. E vou deixando esse daqui para agregar junto com as outras produções. Estou com 3, 4... Estou com mais 4 encomendas, tá? Porque uma daquelas florzinhas de ontem era encomenda. Eu estou com mais 4 encomendas para fazer, só que são encomendas um pouco maiores. E uma delas eu não tô com a cor. Não tô com todas as cores para poder finalizar, porque é para agregar com uma venda casada de tapetes que já foram. Agora a cliente me quer uma passadeira parecida com aquilo. Eu estou entendendo que eu acho que eu entrei numa nova fase. Eu acho que eu vou ter que começar a trabalhar fazendo pares de tapete com passadeiras. Então, eu acredito que eu vou ter que começar a fazer os benditos dos jogos com passadeiras. Mas, gente, eu não vou fazer passadeiras enormes. Eu vou ficar trabalhando com mini passadeiras, tá? Que serão de 90 até no máximo 1 metro. Por isso que eu ainda não fiz hoje. Porque eu estou analisando aqui na minha mente como que vai ser, que nesse caso é uma espiral. Então, eu tô pensando aqui quantas que eu tenho que começar, né? Para eu poder dar sequência. Adoro mudar de assuntos, tá bom, gente? Já mudei de assunto. Mas vamos voltar ao tema principal, que será a execução dessas 3 bolsinhas, tá bom? E com certeza ficarão lindas, como todas as outras têm ficado, e com certeza será a venda certa. Da outra vez eu falei, é só levar e vou vender. E a bolsa ficou lá quase 2 meses. Mas vendemos, e quando vendemos, vendemos todas. Isso é que é legal, isso é que eu acho legal. Aí às vezes você fala assim, tô com 5 porta-panos de prato, tô com 10 panos de prato, ninguém compra. Mas quando uma pessoa compra, parece que deslancha a venda daquilo, né? Achamos o código da venda no universo. Parece que é isso. Mas é sobre isso, tá bom, gente? Volto com a produção em andamento. Então, ontem à noite consegui dar uma crescida aqui, tá? Nas parte da mostarda, né? 1, 2, 3, 4, 5 em cada uma. Agora eu já estava dando uma crescidinha aqui, mas eu vou ter que dar uma saída, como eu falei pra vocês, que eu ia ter que dar um pulo lá em Madureira, rapidinho. E aí eu vou deixar pra quando eu voltar, continuar crescendo as bolsinhas. Por quê? Porque eu tô trabalhando com aqueles cones muito grandes, né? Se de repente eu tivesse com um cone de 500 gramas,
eu colocava dentro da bolsa agora e iria no ônibus crochetando essas duas partes aqui. Faria logo essas 10 carreiras, porque seriam mais 5 aqui, né? Finalizaria aqui rapidinho mais essas 4 carreirinhas, que eu já dei início aqui na segunda. Aí eu vou faltar mais 3, né? Aí eu dava início aqui rapidinho e já iria com o cone cru e faria logo isso tudo, que eram 15 carreiras que eu iria subir, 5 em cada uma. Mas não é o caso, né, gente? Aqui do lado tá o meu pano de prato, que tá essa saga me seguindo em todos os lugares. Também não dá para eu carregar o pano de prato. Se eu tivesse nesse momento aqui de colocar só o verde, eu levaria o verde e iria colocando em tudo, mas não é o que tá acontecendo. Aqui tem o do meu namorado, né? Essa aqui, de repente, é uma boa pedida de levar, porque aí eu vou caseando no ônibus, que eu vou fazer todo azulzinho mesmo. Caseava no ônibus e já trazia pronto pra casa, né? Possivelmente. Então, eu vou pensar aqui que eu tô a fim de otimizar um pouco o meu dia. Não queria ir de mão abanando, apesar de que eu tenho que fazer também uma base de passadeira em azul, espiral. Só que eu nunca fiz passadeira em espiral, não é com flores, gente, é na própria espiral, já começando no espiral. E aí eu tô naquele um pouquinho de medinho de levar e tentar fazer e de repente dar errado, contar a hélice errado, essas coisas que a gente sabe que a gente faz quando a gente tá na correria e quando a gente tá na rua, tá? Mas vou continuar atualizando vocês aí no decorrer do dia. Hoje é terça-feira, dia 19, já são 10 horas da manhã. A minha intenção era 10 horas da manhã eu já estar no Madureira Shopping para poder pegar lá minha encomenda, que agora só tá entregando lá. Mas sobre isso, gente. Então vou lá agitar minha vida e volto mais tarde aí, provavelmente ligadona, que aí eu vou voltar da rua, eu volto empolgada. Mas aí eu volto e conto novidades pra vocês. Então, pessoal, desculpa aí a baguncinha. Tô aqui do lado da minha maquininha mesmo de costura. E o que acontece? Eu já consegui, tá? Subir todas as 3, né? No mostarda. Como eu tô com aquele cru, que é um cru bem grandão, né? Não vou conseguir carregar ele pra lá e pra cá, mas eu tô me sentindo cansada, gente. Já tô com sono, já é o final de terça-feira. E olha que legal. Eu lembrei que eu tinha esses cadarços aqui, ó. Eu já comprei há um tempo atrás, ó, tá vendo? Um rolo. Mas agora eu tava vendo ali na internet, se eu não me engano, eu devo ter comprado quando eu comprei 10 metros. Tava vendo aqui na internet, 5 metros, não sei se aquele ali é de 5, se é de 10. 5 metros tá 84 no Mercado Livre. Então eu fiz aqui um cálculo mais ou menos, eu cortei aqui 1,20 m, né? Então fazendo o corte de 1,20 m é como se eu estivesse gastando 16,40. Acho que era isso, gente. Acho que era 17,40. Acho que era 17,40 em cada... Não, gente. 20. E agora? Esqueci o valor certinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar. Tem 20,40 mesmo, tá? Por 1,20 m desse cadarço aqui. Não sei se eu tô sabendo fazer a conta certa, gente, mas se eu tô fazendo a conta errada, mas eu acho que é isso mesmo, porque se tá 84 e pouco, quase 85, 5 metros, né? Então, cada metro tá saindo a mais de R$20. Seria... Não, isso aí. 5... gente, sairia mais de R$20. Então... Eu pegando aqui, ó, 1,20, 1,20 m tá saindo pra mim a R$20,40. Cada tira dessa aqui de 1,20. E eu cobro nessa bolsinha R$50. Eu tava querendo agregar isso daqui, mas o que eu faço? Mesmo que eu já tenha gasto aqui em casa o material, eu gosto sempre, gente, de calcular pelo valor real, tá, de mercado. Porque se eu tiver que comprar mais, se os clientes gostarem desse formato e me pedirem exatamente igual, eu quero poder ir lá, comprar outro, mas sem desfalque, né? Então, por exemplo, se eu vender ela aqui a R$50, acrescentando mais R$20,40, eu tô no prejuízo, né? Eu vou estar tirando
menos de R$ 30, porque na verdade ela tem um peso de 350 gramas, então já são R$ 35, mais 20 e 40, né? Então, o que contaria para mim? R$ 35 mais R$ 20,40, mais R$ 21, né? Então, eu estaria tendo um gasto de R$ 56. Um gasto não, eu estaria ganhando, porque eu não estaria perdendo aqui na contagem da grama, mas eu não ganharia nada com isso aqui, né, em fazer esse trabalho, a não ser a agilidade de fazer mais rápido a peça, porque era só eu pegar agora, abrir minha maquininha aqui, costurar ela aqui na beiradinha, e eu já tenho uma bolsa pronta, mais rápido do que eu levar umas 3 horas fazendo, sei lá, quase 40 minutos de uma alça, né? Então, gente, aqui eu tô pensando seriamente, porque eu vou ter que aumentar o valor, né, para R$ 70 se eu fizer com essa alça. E eu acho que a grande sacada e a grande saída dela tá sendo porque eu estou cobrando um valor de R$ 50. Aí eu não sei, tô nessa dúvida, por isso que eu vim aqui abrir esse takezinho pra vocês, tá bom? Mas eu vou pensar aqui direitinho, vou tomar um banho pra ver se me dá uma acordada, né? Porque eu já tava até roncando, parei, larguei a agulha pro lado aqui nessa carreirinha, virei e falei, cara, tô morta. Aí eu volto com alguma informação aí, ou finalizando ou não, repensando ou pensando, ou vendo o que eu faço. Ou vendo se eu perco um pouco agora nessa daqui, mas ganho na agilidade. Perco na grana, mas ganho na agilidade. De repente cobro 60 com essa alça, né? Vejo se as pessoas entendem, né? É isso. Então, gente, já são meia-noite, tá? De terça para quarta. Então, tecnicamente, já são dia 20. E eu consegui aqui, tá? Os trancos e barrancos, né? Desde 9h30. Minto. Desde umas 9h30. Aí eu peguei e consegui subir aqui, tá? Os crus, né? Terminei agora meia-noite, mas assim, né? Passo de formiga, tartaruga mesmo, com aquela preguiça, aquele cansaço, uma vontade mesmo era de deitar e dormir. Mas me desafiei a chegar até aqui, já que estou com aquele cru, né? Daquele tamanho todo, né, gente? De 2 quilos, não dá pra carregar pra lugar nenhum. Então, minha intenção era aqui acabar, pra pelo menos ver se eu consigo levar esses 2 aqui, né, pra loja, para eu fazer as 3 últimas carreirinhas dele. Meu objetivo mesmo era conseguir subir aqui as 3 carreiras desse aqui, logo agora antes de dormir, mas não vou fazer não, gente. Já tô muito cansada, muito mesmo. Aí acaba que eu fico sacrificando o meu braço. Aí depois amanhã eu passo o dia inteiro com dor no braço, tá? Então, ficamos assim. Essa aqui na circunferência aqui tá dando 35. Essa tá dando 34. Essa tá dando 36, 35 e 34. Tá? Bem que eu tava achando que essa aqui tava bem grandona mesmo, mas é aquela que eu falei pra vocês, que ó, desde o começo eu disse que tava mais frouxa, ó. Mais frouxa, menos frouxa, menos frouxa. E chegamos até aqui. Ainda estou no dilema das alças, tá? Eu tô achando que eu vou colocar as alças e vou perder o valor das alças, né? Vai ser isso aí. Acho assim que se eu colocar de repente até uns 55, 60, eu ainda consigo. Mas eu tô achando que se eu for pra 70, que seria o preço justo, que eu não vou estar ganhando nada com a alça, né? Mas pelo menos a alça vai estar paga. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas se amanhã eu não tiver, né, com disposição de fazer ainda as alças, né, no marrom cobre aqui, eu vou acrescentar essa alça aqui quando eu chegar. Pretendo costurar aqui pra dentro, ó, fazer assim, ó, costurar aqui pra dentro, vir aqui fora, costuro todo ele direitinho e depois faço um xizinho aqui, né, acho que ia ficar legal. De repente, até se eu tiver uma cor semelhante a essas, acho que ficaria bem legal aqui na pontinha, né? Vai dar uma outra cara, um outro modelo,
né, a bolsa. Aí eu tô nessa dúvida, se eu deixo para fazer de repente um outro modelo. De repente eu pego uma agora e ao invés de eu fazer redondinho aqui embaixo, eu começo quadrada. Faço até nesse mesmo mais ou menos esquema da bolsa saco, mas de repente eu começo quadrada e aí eu faço com aquela alça lá e aí eu consigo um outro valor. Porque eu acho que se eu for com o mesmo modelo, não vou entender por que eu aumentei o valor. E uma dessas aqui já é encomenda, né? Então eu tenho que fazer como a menina viu lá, né? Apesar de que se eu colocasse a alça, ela ia gostar, mas ela só não vai gostar que aumente o valor, né? Então é isso, gente. Estou nesse pequeno dilema. Acho mesmo que de repente eu vou inventar um outro modelo e vou utilizar aquelas alças ali. Eu também tô com as alças paradas. O nome dela é cadarço para cinto. Tá? Também ficaria bem legal colocar assim, se tivesse alguma ferragem, né? Colocava aqui, ó, uma parte pra cá e uma parte pra lá, com alguma ferragem aqui no meio, também ficaria bem legal. Ou alguma coisinha de plástico. É isso, gente. Volto amanhã com a finalização do vídeo, tá? Voltei, gente. Voltei sem querer voltar. Essa é a verdade. Estou o dia inteiro pensando, não quero fazer crochê, estou cansada, quero dormir, quero descansar. Tô precisando tirar uns dias, gente, pra descansar. Tô há 2 anos e meio numa batida de trabalho sem descanso. E ainda emendei essa situação aí, né? Que já vamos para 1 ano, tá? Que eu estou nessa vida crochetícia sem parar. Resolvi, gente, fazer as 3 bolsas saco, né, como eu já dei introdução aí pra vocês, e finalizei, porém, dessa vez eu fui buscar um recurso que eu sabia que eu tinha aqui em casa, no qual eu já investi há tempos atrás e não sei mais por que, nem quanto eu paguei por isso. Esse aqui se chama cadarço para cinto, 3 centímetros, tá, de largura. Aqui provavelmente deve ter uns 10 metros, mas eu vi na internet, aí no Mercado Livre, se eu não me engano, 5 metros por R$86, sem saber quanto está o envio do frete, tá? Também tenho esse carretelzinho aqui de cone, que é um cone, é um cadarço para amarrar no cós da calça. Inclusive isso aqui voltou super à moda, hein? Tá com tudo em bermuda, em jeans clarinho, em sarja. Isso aqui é o must do verão 2025, tá? Calças em jeans molinho ou sarja com cadarço amarrado na cintura com elástico. Coisa que eu usei milhões de vezes quando eu tinha 18 anos, já tenho 48. Então, há 20 anos atrás. Usei dessa marca aqui, ó. Linitex Produtos Têxtil. Aqui tem um telefone. 011 2722 6549. Ele fica em São Paulo, mas provavelmente deve ter em todo o Rio de Janeiro. Todo o Rio de Janeiro, ó, todo o Brasil. Tô meio doida, gente. Ainda tá cedo, tá? Deve ser umas 10 horas agora. Por que eu busquei esses 2 recursos, gente? Não aguento mais crochetar. Estou com dor nos meus dedinhos aqui, já tá tudo ardendo. Estou cansada, estou fazendo também outras produções, tá? Mas eu não ia trazer... Desculpa pegar. Eu não ia trazer... É porque eu mexo com essas coisas guardadas, me dá uma alergia. Eu não ia trazer esse vídeo hoje, eu ia deixar para trazê-lo amanhã. Porém, gente, estamos aqui. Por que estou aqui em tempo real, tá? Hoje, quarta-feira, dia 20. Dia 20, tá? Porque o algoritmo tá levantando aí meus vídeos novamente, entendeu? Eu tava assim com uma média de 30 e poucos visualizações, 50 e pouco. E o algoritmo deu uma levantada aí pra 100 e pouco, 200 e pouco. Então, gente, eu resolvi não brigar com o algoritmo e colocar aí pra vocês esse vídeo, tá? Mostrando esse resultado dessa produção da bolsa saco.
Essa aqui foi a única que eu fiz, tá? A correntinha, porque eu estava lá no trabalho. Eu levei todas, né, nesse ponto aqui do cru, hoje pro trabalho. Finalizei essa daqui, essa parte toda, finalizei, arrematei, até colei lá na loja. Ficou faltando somente o cadarcinho. Chegou aqui em casa, eu lembrei que eu tinha isso. Falei, é ele que eu vou, é nele que eu vou. E aí criei coragem em casa agora, finalizei essas 3 carreirinhas em cada uma delas, porque lá na loja eu fiquei fazendo a passadeira. E resolvi fazer a mesma coisa. Já emendei, quando eu peguei, já coloquei a bolinha em todos eles, né? Todos os cadarcinhos, os 3 cadarços, e eu já tinha cortado, né, as alças ontem, e hoje eu criei coragem e falei, vou terminar isso daqui e vou passar aqui agora. Já era umas 9h30, a hora que eu passei aqui a costura, fazendo esse fechamentozinho aqui na minha bolsinha. Olha, eu achei até que ficou uma coisinha bem profissional. Achei que ficou legal, hein? Ficou com uma cara de lojinha, só falta mesmo um forro, mas eu não vou investir em forro, gente. Eu tô cobrando nessa bolsinha, sem esses parangolé que eu coloquei hoje, R$50. Mas como eu acrescentei outras coisas que não são barbantes, além das bolinhas, né? Essa aqui eu ainda vou manter a R$50, porque eu tenho uma encomenda, né? Não sei se a menina vem pegar no sábado, por isso que eu fiz a alcinha nessa. Porque ela viu dessa forma, apesar de eu fazer a correntinha com aquele tencelzinho na ponta, essas aqui não terão isso, né? E eu resolvi fazer essas duas aqui dentro do meu instinto, mas como eu já falei aí pra vocês, se eu for acrescentar o valor real por esses 84 e pouco, R$85 de cadastro, 5 metros, eu utilizei aqui 1,20 m em cada uma delas, tá? Achei até que ficou grande, de repente eu poderia ter utilizado somente 1 metro. Mas aqui, né, acaba que eu entro com quase 3 centímetros, né, em cada uma delas. Então, eu tinha contado isso, como se eu perdesse 5 centímetros de cada uma, eu vou ter uma alça de 1,10, né. Então, gente, o que acontece? Se eu for repassar o valor do cadastro daqui e desse cadastro daqui para minhas clientes, eu tenho que fazer ela no mínimo a R$75, repassando tudo, tá? Mas eu não vou repassar tudo para cliente, porque isso é uma compra que eu já fiz há muito tempo. Porém, vou deixar claro para todos os clientes, quando eu fizer a divulgação dessas bolsas, que elas estão com esse preço, essas estão. Porém, caso haja uma solicitação de encomendas, ou caso eu venha comprar novamente, né? Esse tipo de material, eu vou ter que repassar sim o material para elas. Então, assim, não vou aumentar R$70, mas vou fazer essas duas aqui por 60 e essa daqui eu vou manter a 50, tá? Isso se a menina for lá pegar, que ficou de pegar esse sábado. Se ela não for pegar, eu vou deixar ela por 55, tá? Na loja, e essas duas a 60, porque aí eu estarei pagando a minha conta, estarei pagando o meu cadastro. Tá legal? Então é isso, gente. Essas são as minhas considerações. Quem quiser saber mais detalhes sobre a bolsa saco, eu subo 23 carreiras aqui no total, a partir do miolo, do anel mágico. E contando aqui um total de 10 carreiras de fundo, 5 carreiras do mostarda, 5 carreiras do cru, 3 carreirinhas aqui na cor de base, tirando quando eu faço ela toda colorida. Eu tô falando no caso dessas aqui. Eu já fiz uma produção também diferenciada, mas aí vocês voltam aí os outros vídeos, porque cada vídeo acaba que entra com uma informação diferente, né? E aqui no total eu faço 120 correntinhas, tá? E retorno fazendo pontos altos, né? Vou e volto fazendo essa alça. Nas outras, geralmente, eu ainda finalizo aqui com um ponto corrente, fazendo nela toda. Porém, gente, eu tô tão cansada que eu até esqueci de fazer isso, tá? Quando eu vi, eu já estava finalizando aqui e eu esqueci do ponto corrente, fazendo o total dela. Não fiz nessa e não fiz nessa. É aquilo que eu falo pra vocês nos outros vídeos. O ponto corrente nada mais é do que o nosso capricho. Ele muda muita coisa na peça? Ele até muda, porque você estabiliza mais a alça, tá? Ela não fica esticada depois que ela ficar pendurada,
ela não se desfaz muito, quer dizer, não cede muito, né? Nesse caso aqui eu não vou ter tanta de coisa porque a alça não vai ceder. Tá, o que eu pensei aqui também? Eu iria colocar bem na pontinha, mas eu resolvi não colocar aqui bem na pontinha, resolvi descer mais um pouco, que é para também dar essa estabilidade. Porque se ficasse aqui na pontinha, de repente poderia ficar deformando a bolsa. E aqui, ó, mais embaixo, ó, já não deforma tanto. Eu tô pegando 3 carreiras aqui. O legal mesmo seria, de repente, dar uma descida, pegar daqui pra cima, mas aí eu não tava a fim de gastar muito mais de material, pelo fator de eu não estar repassando tanto o valor total do material para o custo final da peça. Tá bom, gente? Então eu vou ficar por aqui com essa visão linda para vocês, tá? Que são 2 bolsas sacos em marrom dourado e essa daqui no primeiro craft da Crochete, da Criativa, que era um craft bem alaranjado, tá? Bem ferrugem. Ela não tá mais com essa cor. Eu não sei lá se ela tá tendo alguma cor de telha ou ferrugem que seria essa cor. Mas quando eu comprei ela foi craft. Porém, eu já comprei o craft depois dela e não tá mais nesse tom, tá? O craft agora ele está num tom um pouco mais amarronzado, mas não chega a ser marrom dourado. Ele ainda é uma corzinha de telha, porém é uma corzinha de telha. Ai, não tá aqui, eu tô até olhando pra trás aqui. Eu até tenho um cone ali fechado, mas não vou lá pegar não, gente. Mas é porque eu levei o cone aberto para a loja, porque eu estou fazendo um jogo de banheiro com ele, entendeu? Então, ele tá um telha mais fechado, tá? Esse daqui era o telha mais aberto. Na hora eu não gostei do segundo telha, mas se você voltar aí também nos meus recebidos, lá tem uma playlist aí que se chama Dicas de Compras. Procura lá porque você vai ver recebidos da Crochética, mostarda, craft. Mas quando eu comprei foi mostarda e o craft. Não, comprei avelã e comprei 2 do craft. Aí fiquei meio decepcionada. Me arrependi de ter comprado 2 quilos, porque eu achei que ia vir quase um marrom dourado, mas não veio. Mas assim, tá tendo muita saída essa cor aqui pra mim lá na loja. Acho que é uma cor que tá muito em alta mesmo, as pessoas estão gostando muito. Apesar de eu ter uma bolsinha lá pronta, né? Que ainda tá lá, né? Que é aquela que eu chamo de entrelinha. Se você for lá no vídeo do Meu Crochê na Sua Casa, você também vai ver. Essa bolsa aí que eu tô falando, ela é exatamente dessa cor. Foi a primeira produção que eu fiz com esse craft aqui quando eu recebi. Mas eu também fiz uma passadeira, que é das minhas primeiras passadeiras, e eu fiz o bico com ele, tá? E as clientes amavam. Todas as que viram falaram que tava assim maravilhoso, muito lindo. Então, eu acho que vale a pena você ter aí um ferrugem ou um telha, sei lá, pra você investir, né? Eu iria até fazer uma bolsa saco com o mesmo telha da Euroroma que eu fiz, aquela bolsa sucesso de vendas, que é uma das últimas aí que eu fiz, que eu fiquei apaixonada, que eu fiz com ferrugem do Barbante Lima e fiz com telha da Euroroma. Mas eu tô pensando em reproduzir essa bolsa de novo, entendeu? E que se ela ficar linda como ela ficou da primeira vez, eu vou ficar com ela pra mim. Tô pensando em fazer muito ela pra mim. Mas, gente, eu vou ser bem sincerona com vocês, tá? Eu vou subir esse vídeo hoje e eu não sei se eu subo mais vídeo essa semana. Tô me sentindo cansada, tô precisando dar um tempo do crochê, pelo menos do crochê com esse fio mais grosso, tá? Tô com encomenda de peso de porta, que seria com fio de malha, mas eu nem tô com sintomas de fibromialgia no momento não, graças a Deus. Mas eu estou com o meu corpo cansado, sabe? Então, eu tenho lá na loja, a passadeira tá lá, ainda falta fazer 2 carreiras com a cor que eu tenho lá. Não sei se eu vou levar o outro azul para dar uma continuidade, ou se eu passo aquelas 2 carreiras lá e depois continuo nesse jogo de banheiro que tá lá, que eu já deixei lá propositalmente para eu poder fazer alguma coisa. Mas é isso, gente. Eu acredito que eu não tenho vídeo para amanhã, tá bom? Mas eu já dei aqui meu parecer, não sei se o vídeo tá longo, não sei se tá curto, porque eu já não me lembro mais da edição, que eu tô fazendo todos os dias um pouquinho, mas eu agradeço a todos vocês que tiveram paciência e ficaram comigo até aqui, e a todos vocês que prestigiam o meu canal.
E prestigiam também esses vídeos com peças repetidas, mas se a gente está repetindo as peças é porque as peças estão tendo saída. Porque a gente não estaria fazendo 50 bolsas sacos se as bolsas sacos não estivessem saindo e exatamente dessas cores, tá? Eu já percebi que o segredo do sucesso são essas cores aqui, tá bom? Então, gente, curte, compartilhe e comente. Muito obrigada pelo engajamento no canal comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo!